turma, boa noite então de novo. A gente está gravando a reunião. Como eu falei, ela vai subir no YouTube editada muito em breve. Eu queria super agradecer a disponibilidade, a presença, a generosidade da Thalita, assim, cara, desde que eu conheci ela, eu estou encantado pela generosidade de compartilhar e contar as histórias e tal. Eu não sei se eu te falei isso, mas assim, a galera estava muito ansiosa para começar a falar de performance. Então, assim, o grupo está pedindo esse negócio há tempos e tempos. Então, a gente provavelmente vai ter casa cheia aqui. Eu tô vendo que tem muita gente chegando, então isso vai acontecer. Tá Mas eu bom, vou deixar você se apresentar também e aí a gente começa o nosso papo. tá bom, tá bom. Vou contar uma história bem rapidinha, assim, de quem eu sou, acho que vai ajudar a tangibilizar. Acho que a gente fala muito de carreira, de profissão e de tudo mais. Eu acho que eu queria contar um pouco da minha vida pessoal. Eu sou baiana, eu vim para cá há quase 4 anos. Vim num contexto de eu tinha acabado de divorciar do meu primeiro relacionamento, um relacionamento de 10 anos. Não é uma história triste. Nesse contexto, eu recebi um convite na época, a diretora da empresa onde eu trabalhava, que era uma empresa de segmento de autopeças, enfim, uma multinacional. A gente tinha aqui, na época, 6 unidades no Brasil, e eu fui convidada para cuidar corporativamente, como business partner, à época, das unidades aqui em São Paulo. Eu aceitei nesse contexto de divórcio, então foi assim, mandado mesmo por Deus, foi muito bom. Quando eu cheguei aqui, 2 meses depois, 3 meses depois, eu conheci meu atual marido, então a história é muito legal. Um soteropolitano também, ele de lá de Salvador, ele tinha vindo para São Paulo aqui um ano antes de mim, e a gente se conheceu aqui, hoje estamos casados. Então, dois baianos em São Paulo, eu trabalho com RH há 17 anos, então é o que eu vou só abrir a porta para o meu cachorro, que deu a louca nele aqui. Temos 2 cachorros em casa também, gente. Não sei se isso me conecta a vocês ou me afasta. Eu trabalho com RH há 17 anos, então é o que eu sei fazer. Meus grandes propósitos aqui, na verdade, é cuidar de pessoas e, além de cuidar de pessoas, gerar valor para o negócio. Então, no final das contas, entender como que a gente consegue o equilíbrio disso tudo. Então, é isso, assim, tentei fazer um resumo rápido, uma baiana em São Paulo, cuidando de gente, gerando valor para o negócio e casando com outro baiano e com 2 cachorrinhos. É isso. Tô bom, eu achei clubismo esse negócio de casar com outro baiano. Ah, você Mas tá achou? bom. Não, é só Tá porque bom. são as coincidências da vida. Não, Acontece. tinha que ser, então, tinha que ser, né? São nossos vieses. Muito bem, deixa eu Pode te ser. contar. Bom, deixa eu contar para a turma. Gente, a Suzano passou por um processo de evolução do seu modelo de avaliação de performance. E aí, antes da gente entrar nos detalhes de por que que isso aconteceu, acho que é legal explicar o processo, porque aí vocês vão entender o processo e depois a gente fala de como foi a mudança, tudo que aconteceu. Então, a primeira coisa que eu vou pedir para a Thalita fazer é contar como é isso, como que funciona dentro da Suzano, assim, um pouquinho das minúcias da execução da avaliação de performance. Legal. Vamos lá. Pessoal, vim de coração aberto, tá? Então, eu vou contar para vocês, vocês podem me interromper e a gente vai conversando. É um bate-papo. Bom, acho que vale a pena começar contando que aqui para a Suzana a gente entende, assim como o mercado como um todo, né? A gente entende que performance é a soma ali do comportamento e de resultados e de entregas, né? O que é que mudou nesse contexto de redesenho de processo? Nós trouxemos propositadamente um peso maior para o comportamento. Então, quando eu olho ali, é, de maneira geral, o resultado da avaliação, 80% reflete ali a avaliação do comportamento e 20% ali reflete a avaliação da entrega. Por comportamento aqui, a gente entende, a gente avalia aqui o que a gente chama aqui de direcionadores de cultura, do perfil do líder, que é o que a gente fala muito da nossa cultura, o que norteia o nosso comportamento aqui dentro da companhia. E por entrega, como a gente já contrata ali as metas no início do ano e avalia ali o atingimento delas ou não no final, a gente olha muito mais nesse contexto de avaliação de performance os projetos que surgiram no meio do ano e, enfim, dia a dia, rotina, entregas mais olhando para esse contexto, não contratados anteriormente, porque senão a gente avalia 2 vezes a mesma coisa, né? Bom, olhando para o nosso modelo hoje, a gente tem também um contexto de avaliação 360. Nós incorporamos ao processo, então, por avaliação 360, a gente tem um contexto global, né? Autoavaliação, avaliação do líder, avaliação de pares e parceiros e avaliação do time para os casos de liderança. E aí, a incorporação da avaliação 360 adicionou uma etapa ao nosso processo de avaliação de performance como um todo, que aí agora a gente, na verdade, ele é composto por 5 etapas.
a etapa da indicação, a etapa da avaliação propriamente dita, a etapa da disponibilização dos resultados, de feedback e de PDI. Aí, Dani, como a metodologia está dentro dessas etapas, eu vou contar cada uma delas, e aí, por favor, turminha, podem me interromper, tá? Aqui na etapa de indicação, que é a primeira delas, é onde basicamente o líder ele vai fazer a indicação no sistema dos parceiros que vão avaliar ali aquele colaborador. Aqui é onde a gente tem o olhar de colaboração que a gente queria tanto trazer para o processo. Bom, aqui a gente traz aqui a visão de colaboração, a gente traz um contexto de amplitude de performance, enfim, quando a gente traz mais personas, inclusive a gente reduz subjetividade, né? A gente reduz aqui os vieses inconscientes quando a gente traz mais de uma pessoa para avaliação e tira daquele contexto unilateral de avaliação do líder. À época, nós fizemos várias análises aqui, a Suzana hoje é uma companhia de 20 mil pessoas, e a gente entendeu que, para gerar o valor suficiente aqui dentro desse processo de avaliação de performance, a gente precisaria de pelo menos 5 pessoas avaliando, né, como parceiro. Então, a gente tem uma regrinha interna aqui de que quando o líder ele vai fazer essa indicação, ele traz um contexto de 8 avaliações, de 8 parceiros para serem convidados para esse processo, para colaboração nesse processo de avaliação de performance daquele colaborador. Mas o que faz sentido para a gente aqui é um contexto de 5 avaliações. Bom, essa é a primeira etapa, né? Etapa de indicação. A segunda etapa é a autoavaliação, a avaliação do líder, a avaliação dos parceiros e a avaliação do time especificamente, né? Para cada avaliação ali, a gente tem um formulário diferente dentro do sistema, mas no final das contas é uma etapa que traz esse contexto de avaliação de maneira geral. Avançando um pouco mais, a gente tem aqui a terceira etapa, que é de disponibilização de resultados. E aí, pessoal, aqui para a gente também foi uma mudança muito relevante. Eu chego lá já, mas a gente desenvolveu um sistema para a Suzano. E aí, nessa etapa de disponibilização de resultados, a gente tem uma telinha ali que chama raio-x de performance. E aqui eu consigo ter visibilidade da performance do colaborador das mais variadas formas possíveis. Eu consigo ter o resultado específico de comportamento, ter um olhar específico para entrega, ter um olhar específico para avaliação do líder. Eu consigo ver a avaliação de todos os parceiros e time e líder juntos. Eu consigo entender se aquele colaborador está mandando bem ou não, olhando para o time dele. Então, como eu tenho um olhar de performance ampliado para todas as personas com as quais ele convive no dia a dia dele, eu consigo, nesse raio-x de performance, entender onde ele está mandando bem e entender aqui quais são as oportunidades, né? Isso aqui me traz um olhar de performance muito mais detalhada, me traz uma possibilidade de potencializar a performance desse colaborador no longo prazo, enfim, no médio prazo e num outro ciclo, e claramente me traz um olhar de futuro muito importante, né? Muitos insumos para desenvolvimento. Então, assim, acho que essa foi uma das grandes sacadas desse novo modelo de avaliação de performance, porque, para além de... A gente entende que performance é só o início, né? Com esse resultado, a gente consegue aqui ter um olhar claro de desenvolvimento, a gente consegue direcionar esse colaborador e dar uma orientação para ele para ele ou para ela mais direcionada. As duas últimas etapas aqui são a etapa de feedback e de contratação do plano de desenvolvimento individual. Acho que existe um desafio muito grande aqui, que a gente ainda está nessa jornada e que a gente tentou claramente emplacar na implementação desse modelo, que está completando agora um aninho, na verdade, de implementado. A gente está rodando o segundo ciclo agora, que é um contexto de conversas de desenvolvimento contínuas. A gente não quer ter essa ideia de que numa única conversa de avaliação de performance, num único feedback, no feedback formal, a gente consegue alcançar o desenvolvimento que a gente espera para aquele colaborador, ou permitir que ele trabalhe na potência dele, ou que ele sente em cadeiras que ele tem potencial para sentar. Então, a gente tem cada vez mais tentado fomentar esse contexto, essa ideia para o líder e para os colaboradores de conversas de desenvolvimento contínuas, e o sistema e o processo foi desenhado para tentar fomentar isso. E, por fim, a gente tem aqui a contratação do PDI, que aqui, claramente, para a gente ainda é uma jornada que precisamos e queremos caminhar, né, mais adiante. Existe um contexto de que a gente pode até instrumentalizar o líder e o colaborador, né, mas a gente precisa fomentar também uma autonomia, né, um protagonismo para a contratação disso, para entender qual que é o valor dessa ferramenta. Essa ferramenta precisa ser uma ferramenta simples, que tenha metodologia, que seja de fácil acesso. Então, esse foi o processo aqui que a gente construiu, um processo que é composto por 5 etapas, um processo que tem aqui a avaliação 360,
E, por fim, um processo que tem ali um contexto de performance, olhando para comportamento e para entrega, mas com um olhar muito forte aqui para comportamento, né? Valorizando o como e não só o que a gente está entregando. Com esse novo modelo, o que é que a gente entregou? A gente tombou, eu não sei se onde vocês trabalham, vocês têm aqueles fóruns de performance, né? Mas a gente tombou aqui o que a gente chamava de fórum de performance, os fóruns de calibração, aqueles fóruns intermináveis, a gente investia aqui 1 mês e meio por vezes nas discussões de colaboradores, às vezes em agendas de 4 horas eu tinha ali executivos para discutir uma pessoa, ele passava uma agenda inteira para discutir por 10 minutos, 2 minutos, 5 minutos, fóruns que por vezes não traziam nem insumos que eram profundos, que traziam relevância para o desenvolvimento do colaborador e que aconteciam de uma maneira que a gente não necessariamente viu o valor que a gente gostaria de gerar. Então, nós tombamos esses fóruns porque a gente trouxe todo mundo que colaboraria para o desenvolvimento e para a avaliação desse colaborador para uma avaliação 360 dentro do sistema. Então, quando eu trago já esse olhar do todo por meio de um processo simples, bem direcionado, eu já trago esse contexto de colaboração e de olhar mais amplo para a performance, né? E tem um outro ganho aqui também dentro disso, que nesses fóruns de calibração, tudo que os executivos ou ali os líderes que eram convidados para participar dos fóruns traziam de insumos, eles por vezes não chegavam até a pessoa que tinha que chegar, né? Então, quando a gente convida esses colaboradores aqui para participar dessa avaliação 360 dentro do sistema, eles têm ali um campo, tanto para justificar a avaliação, quanto para trazer ações de desenvolvimento. Isso traz um contexto de que a mensagem chega onde tem que chegar. Então, efetivamente, eu estou gerando insumo para o desenvolvimento desse colaborador. Além de tombar aqui, então, com os fóruns de performance de calibração, a gente também, então, tombou o modelo que a gente usava à época, né, que o mercado ainda vem usando e que funcionou para a gente há muito tempo, inclusive somos muito gratos ao modelo, que é o modelo justamente do Nine Box e da curva forçada. Então, a época, é um contexto de bastidor aqui, a gente chamava o projeto de hip curva. É um segredo nosso, ninguém leva para frente. Mas nós tombamos aqui os dois, né? Tanto a curva forçada quanto o próprio Nine Box funcionou muito para a gente, nos trouxe até aqui. Acho que trouxe a Suzano muito bem onde ela está, mas nós temos um olhar aqui de cultura, de desenvolvimento de pessoas, de reconhecimento de pessoas e algumas ambições de negócio que a gente entendeu que do jeito que estava ali, talvez não chegássemos com tanta facilidade onde a gente quer chegar com o modelo que estava posto antes. Então, acho que é isso, Dani. Me conte se Legal. fui clara. Ó, então, alguns destaques para mim, né? Sem curva forçada, deixaram o Nine Box pelo caminho, derrubaram as calibrações, né? Então, e aí já tinha uma pergunta aqui da Melissa sobre calibração, você já respondeu, e tem uma segunda pergunta que é se vocês usam o mesmo processo para liderança e para funções operacionais, que é da Natália. Uhum. Legal, muito bom, Natália, excelente pergunta. Nós usamos um modelo diferente, tá? Esse modelo que eu estou contando aqui, ele é um modelo que foi destinado e construído para o público administrativo. E aí, na linha de jornada da mudança, a gente pode falar mais adiante com mais profundidade, nós temos alguns próximos passos. Já construímos e já desenvolvemos uma metodologia direcionada para o público operacional. Hoje, o público operacional representa um grande volume dentro da Suzano e que é quem efetivamente gera valor, eu não sei quanto vocês sabem, mas a Suzano é uma empresa de papel e celulose, então nós temos muitas florestas aqui no Brasil e algumas inclusive fora do Brasil, então temos muita gente em floresta e muita gente em indústria. Desenvolvemos um modelo específico direcionado que traz uma experiência mais simples, mais fácil para o líder, com avaliações coletivas, enfim, mas que será implantado ali possivelmente no ano de 2024. E acho que em algum momento a gente vai falar sobre gestão da mudança aqui. Esse contexto de faseamento de entregas é muito importante até para que o líder ele entenda, assim, ele consiga se habituar. Existe uma curva de aprendizado, né, do produto, do sistema até, dos líderes, dos colaboradores. Então, o que eu estou trazendo aqui para vocês é um ciclo, um processo de avaliação olhando para o administrativo e mais adiante, assim, se tudo der certo, a gente segue implementando o que a gente já desenvolveu aqui para a operação, tá? Podemos voltar aqui para contar um pouquinho mais adiante. Muito bom. Bom, mais uma pergunta, assim, então você explicou o modelo, acho que tem esses destaques, mas assim, o que que motivou a mudança do modelo, assim? O que que vocês começaram a sentir no dia a dia que precisava, que deu esse gatilho de renovar? Acho que eu trouxe um pouco do contexto
a gente começou a ver cada vez menos valor nesses fóruns intermináveis, né? Acho que para trazer dado aqui, à época a gente fez umas contas e a gente conseguiu reduzir 19 horas por diretoria executiva, por vice-presidência. Então, assim, o valor que a gente gera em tempo disponibilizado para o líder, para desenvolver, para ter esse olhar de desenvolvimento de time, para feedbacks, enfim, foi surreal, assim. Eu acho que os outros dois contextos aqui foi o que eu acabei de trazer, que é a curva forçada e o Nine Box, né? Por vezes, a curva forçada trazia um contexto muito forte de competição, né? E cada vez mais a gente queria se aproximar de um contexto e fomentar cada vez mais aqui colaboração, olhar de futuro, olhar de desenvolvimento. Então, da maneira que estava posta aqui, o processo não nos permitiria chegar nesse lugar, sabe, Dani? Sei super. É engraçado, assim, o Nine Box e principalmente a curva forçada, eles geram esse clima de confronto entre gestores, né? Eu não sei se todo mundo experimenta isso, mas, assim, às vezes que eu tive contato com esse tipo de metodologia, e nas oportunidades que eu tive, eu também derrubei esse tipo de metodologia, eu compartilho da visão de vocês. É, mas é isso, assim, você foca muito menos em desenvolver as pessoas e você foca muito mais em proteger seu time para ele não estar na curva forçada e, portanto, não sofrer as consequências que isso gera, né? Então, Sim, muito sim, pouco baseado em desenvolvimento, muito mais baseado em salvaguardar uma condição, né? sim, sem dúvida, sem Não, dúvida. legal. Agora, bom, vocês, ó, tem uma pergunta aqui, ó, como é que foi o processo de mudança? Eu vou fazer o seguinte, o processo de mudança a gente fala rapidinho, daqui a pouquinho. Eu só ia pedir para você contar como é que foi a construção, assim, quais benches vocês usaram, se vocês usaram benches, onde é que vocês foram Uhum. buscar fontes para desenhar o modelo. Legal, muito bom. A gente fez bastante bench, a gente escutou muita gente de todo lugar, em todo contexto, assim. É, acho que para a gente mudar um processo tão importante para a companhia quanto o processo de avaliação de performance, a gente precisa estar muito bem embasado, né? Primeiro embasado, atualizado, entendendo o que o mercado está praticando e trazer metodologias sérias e realistas, né? Que funcionem para o negócio. Eu não sei o quanto, enfim, se na companhia de vocês funciona assim, mas o processo de avaliação de performance para um determinado público específico, ele impacta direto na remuneração. Então, precisávamos ter ali muito embasamento para fazer essa mudança. O que a gente fez à época foi assim, nós ouvimos é, mais de 10 companhias, acho que, se eu não me lembro, acho que fizemos 13 benchmarks. Escolhemos claramente ali empresas que eram de segmentos semelhantes ao da Suzano, ou do ponto de vista de porte, de complexidade, é, de colaboradores tão capilarizados quanto os nossos. Então, nós buscamos empresas nesse sentido. Fizemos aqui mais de 30 escutas internas, assim, com executivos em todos os níveis. A gente ouviu bastante gente internamente. À época, contratamos uma consultoria para nos ajudar tanto nesse processo de escuta e nos ajudar aqui a iniciar essas co-construções. E aí, após esse mapeamento de dores, entendimento de cenário, entendimento do que o mercado estava procurando, estava praticando, nós começamos co-construções. E aí, por co-construções, nós entendemos que precisávamos co-construir literalmente com o negócio. Então, nós formamos um grupo de trabalho. Dentro desse grupo de trabalho, nós tínhamos ali basicamente todas as áreas de negócio representadas aqui dentro desse grupo. Então, isso para a gente, assim, de verdade, olhando para alguém perguntou, acho que foi a Eleni, não tenho certeza, mas pensando aqui em gestão da mudança, pessoal, envolver o time na construção, isso aqui é fundamental, assim, acho que é o primeiro passo para a gestão da mudança. E aí, por dois pontos. Primeiro, porque a gente constrói um modelo olhando para a experiência do usuário, basicamente. Assim, eu vou construir a partir da percepção dele, a partir do que ele entende que existe dor e a partir do que ele vê valor. Então, isso para mim já é um ganho, assim, a gente já sai na largada um pouco à frente. Em outro ponto aqui, olhando para o valor dessas co-construções, é muita gestão da mudança, porque quando você constrói, quando você faz parte da construção e do desenho, você já é promotor. Então, pensa, se você tem um grupo ali de 30 pessoas, de 10 pessoas, de 15 pessoas, você já tem 15 promotores que participaram da construção e que vão circular essa ideia ali na companhia. Então, assim, isso tem ganhos. Nós co-construímos esse modelo aqui dentro com o negócio.
Pós-co-construções, nós claramente tivemos uma etapa ali de gestão de stakeholders, né? Gestão e validação. Rodamos nos executivos e primeiro um nível de validação interna aqui dentro do RH, após ali com os executivos da companhia e, enfim, toda a governança interna que a gente tem ali aqui para validações de um processo tão significativo aqui dentro. Rodamos um piloto também. Antes de rodar um piloto, beleza, o modelo está pronto, está desenvolvido, está construído. O que que a gente vai fazer? Onde que a gente vai rodar? Aí a gente foi para o mercado, procuramos ali enfim, ouvimos bastante gente também. A gente procurou uma ferramenta de prateleira, né, que pudesse nos trazer ali minimamente, ainda que adaptado, mas que pudesse trazer a nossa metodologia, o nosso modelo para um sistema. A gente ouviu bastante gente, assim, muita consultoria, muita ferramenta, muita gente. Para todas elas, a gente teria que abrir mão de premissas básicas do nosso modelo que a gente não queria. Aí, naquele momento, nós tomamos a decisão de desenvolver o sistema. Foi uma aventura boa. Posso falar aqui para vocês, assim, que foi uma aventura, assim, os últimos 2 anos foram de aventuras intensas, porque a gente desenvolveu o sistema do zero. E aí, pós-sistema desenvolvido, a gente pilotou. Acho que essa é uma fase super importante aqui, né? É bem perigoso, assim, a gente colocar um sistema dessa relevância, desse porte, sem haver se a gente pilotar. Então, a gente pilotou, fez o teste tanto de modelo quanto do sistema, a gente selecionou aqui um grupo específico, ali foram mais de 100 pessoas, havendo ali claramente uma hierarquia dentro desse processo, captamos algumas melhorias, então, assim, olhando também para a gestão da mudança, a gente ter essa habilidade, essa resiliência, essa tranquilidade de que o processo vai mudar, de que algumas coisas podem dar errado e que a gente precisa só estar pronto ali para, considerando a expectativa de negócio e dos clientes, entender como que a gente consegue fazer ali os ajustes do processo, sem abrir mão das nossas metodologias, né, claramente, mas pós-piloto, nós fizemos alguns ajustes mínimos ali, e aí lançamos. A gente lançou ano passado, em novembro do ano passado, o primeiro modelo. Nesse primeiro processo aqui, acho que a gente avaliou 6 mil pessoas, geramos mais de 26 mil avaliações dentro do sistema, assim, foi de uma complexidade absurda, assusta. E aí, Dani, eu não sei se por acaso você vai me fazer essa pergunta, assim, mas se vocês me perguntarem o que foi vencedor nesse processo, foi justamente o processo de gestão da mudança. Não sei se a gente já entra aqui ou você quer fazer alguma pergunta antes. Não, eu acho que a gente pode entrar. A próxima pergunta já está falando de indicadores de sucesso, etc. Então, eu acho que você Uhum, já falou alguma coisa sobre envolver as pessoas desde a construção, uhum, mas se você puder comentar um pouco de como foi esse processo de comunicação e tudo mais, eu acho que seria bem claro, legal. claro. Então, assim, tudo começa aqui, ó, claramente com a construção conjunta, né? O Dani acabou de reforçar aqui. E aí, olhando para a gestão da mudança como um todo, a gente tem existem vários conceitos, né? Mas existem várias etapas aqui, né? Independente dos conceitos, acho que alguns deles concordam que a gente precisa comunicar bem, a gente precisa capacitar bem, a gente precisa entender quem são os promotores e quem talvez pode não ser tão a favor ali do processo. A gente precisa mapear riscos e endereçar, né? Então, tudo isso foi feito dentro desse processo. Assim, antes da gente lançar, e até mesmo antes da gente pilotar, ao longo da construção, nós fizemos um belo mapeamento de riscos. Entendemos ali quais riscos eram mais relevantes, ou poderiam colocar esse processo, trazer uma ruptura para o processo ou para o lançamento. Antes, ainda que esses riscos não acontecessem, nós mapeamos ali soluções para cada um deles, assim, e na ideia de até ter facilidade, ter mais rapidez para responder. Mapeamos também todas as pessoas, todos os executivos, os stakeholders ali mais importantes da companhia, que eram os nossos promotores, e essas pessoas, assim, foram bem importantes. A gente usou e abusou vídeo, capacitação, a gente usava ali esses grandes nomes para nos ajudar a vender o processo e o modelo. E caso isso não acontece, só acontece em outros países, mas assim, se a gente por acaso percebesse alguém ali que poderia não ser tão a favor da mudança, nós tínhamos um approach muito mais próximo, né? Muito mais próximo e fazendo ligações ali de quem está afim, quem não está, vamos conversar e nós precisamos ter nós tivemos à época, né, um contato um pouco mais próximo com essas pessoas. Por fim, super importante, é, cascateamento de comunicação, assim, a gente precisa começar de um nível
mais executivo e ter esse time embarcado, e a gente vai descendo aos poucos na companhia, e isso, assim, foi super vencedor. Nós treinamos 100% do negócio, dos líderes, 100% do público é, impactado. Tivemos agendas de madrugada para treinar a China, treinamos todo mundo, assim, foi todo mundo super embarcado. Então, isso é super vencedor, uma estratégia forte de capacitação, de embarque. É importante que a gente seja o mais transparente possível, trazer o que muda, qual que é a regra do jogo, e deixar tudo bem alinhado antes da gente lançar. Olhando para a comunicação, estratégia de comunicação corporativa, comunicações direcionadas, uma régua de comunicação bem construída, trazendo ali quais são os comunicados do início ao fim, pensando em cada persona. Então, o que eu conto para o líder, o que eu conto para o colaborador que está sendo avaliado, o que eu conto para o parceiro que vai avaliar pela primeira vez e que nem sabe que contexto é esse de avaliar um par dele. Então, isso tudo precisa ser muito bem, precisa estar muito bem planejado e precisa acontecer ali na régua, assim, muito, muito certinho. E por fim, gente, que eu acho que só a gente vai entender, eu acho que dentro desse processo de gestão da mudança, que é muito, muito, muito vencedor, ter os parceiros e os BPs, que aqui a gente chama de parceiro de negócio, mas ter os BPs embarcados. Como área especialista, a gente não consegue chegar na ponta. Nem sempre. A gente vai chegar em casos mais críticos, assim, alguma coisa pegou e aí a gente é acionado e a gente entra para suportar. Mas o BP, ele precisa estar muito seguro do que ele vai levar, ele precisa estar muito seguro de como ele vai treinar, ele precisa estar muito seguro na metodologia, no processo, quais são os tempos e movimentos. Eles são as nossas vozes, e no final das contas é quem faz o negócio acontecer todo dia, né, ali na mesa de negociação, assim. Então, é, se eu pudesse trazer assim um fator de sucesso, essa estratégia como um todo, bem planejada de gestão da mudança, olhando para esses pilares, né, comunicação, capacitação, mapeamento de promotores, gestão de riscos, eu traria aqui também o papel do BP dentro desse processo, assim, ele precisa ser nosso especialista, assim, sabe, na ponta. Acho que foi super vencedor e a gente conseguiu fazer isso. Legal. Deixa eu te perguntar uma outra coisa ainda sobre mudança. O que eram os Uhum. medos das pessoas, assim? Vocês conseguiram mapear algumas coisas? Com a mudança ou com o processo anterior, Dani? Com a mudança? Então, com a mudança, acho que tinha. Sempre que me perguntam isso, assim, eu falo, o principal desafio do processo, a mudança. A mudança, ela assusta, né? No final das contas, assim, todo mundo quer mudar, todo mundo tem. Se você abrir aqui uma janela e perguntar, me conta o que não está funcionando, as pessoas vão trazer aqui, peraí, eu vou trazer um calhamaço de coisa e vou te endereçar tudo que não está funcionando. Mas quando você muda, daí eles vão escrever outro calhamaço, porque a mudança, ela assusta como, de maneira geral, a mudança por si só. Se eu puder te direcionar alguns medos, acho que quando a gente fala de processo de performance, sempre vai ter o medo aqui da injustiça, de ser injustiçado, e aqui acho que tem um ponto muito tênue, que é assim, a percepção que eu tenho de mim não necessariamente é a verdade, então, por vezes, eu acho que eu estou sendo injustiçado, mas eu não estou, mas tem esse lugar aqui de injustiça, tem um lugar aqui da liderança, um receio aqui de que as indicações elas fossem feitas muito mais por camaradagem ou por coleguismo, ou favoritismo. Então a gente precisa trazer um contexto aqui de muita relevância desse processo de indicação e muita responsabilidade nessa etapa inicial. E olhando para o líder como um todo, assim, tinha uma questão muito forte da avaliação de time, uma dúvida, assim, se a avaliação do time realmente deveria compor minha avaliação de performance, assim, mas, poxa, o meu colaborador vai fazer parte da minha avaliação de performance? Sim, querido, vai fazer parte, você é líder, um líder que desenvolve, um líder que forma a gente, um líder que deve inspirar e comunicar, a gente quer te dar esse insumo de desenvolvimento, olha o valor disso, então, nós captamos alguns medos à época, muito relacionados a isso, assim, trazer novas personas e novos processos, mas especificamente para performance, trazer novas personas para esse processo de avaliação, acho que assusta um pouco, né? Assim, como que eu vou ser avaliado pelo meu par? Como que a avaliação do meu time vai compor? Então, captamos essas dores aqui à época, mas te dizendo aqui com tranquilidade, assim, acho que a gente comunicou tanto, a gente treinou tanto, e o sistema, ele tá tão simples, gente, que claramente temos muitas oportunidades e no ano a ano a gente vai desenvolvendo, né? Que, assim, no final das contas, todos esses medos, eles foram caindo por terra, né? Porque é um processo que se tornou muito fluido.
os benefícios foram muitos, assim. Então, na época a gente captou, mas nesse ciclo, por exemplo, que é o segundo ciclo, Dani, a gente não ouve mais isso, a gente não ouve mais essas perguntas, né? Então, acho que foi vencedor, apesar dos medos. Não, que legal. É, mas eu acho que é isso, né? O negócio de você fazer um processo de gestão de mudança bacana é que essas coisas vão surgindo durante o processo. Você pode ajustar sua comunicação antes de fato as coisas acontecerem, né? Acho que essa que é a beleza da gestão de mudança, é acompanhar a mudança e não impor a mudança, né? Sim, sem dúvida. E aí você trouxe um exemplo muito claro, assim, de que um exemplo não, mas um comentário. Eu tinha trazido esse contexto, né, de que no piloto nós captamos algumas mudanças, algumas possibilidades de melhoria, exemplo da régua de performance. Nós tínhamos trazido uma régua que não funcionava. E aí, essa é a beleza de você testar, de você entender que pode haver ali uma mudança de rota e tudo bem, pessoal, mapeamos isso, não está funcionando, a gente vai mudar porque a gente ouviu você. E esse contexto de a gente ouviu você é tão mágico, assim, é tão incrível. Esse ciclo que a gente lançou agora, nós trouxemos várias melhorias, e aqui foi muito no lugar de te ouvimos e estamos melhorando este ano, assim. A mudança, ela pode ser positiva e acho que se embalada bem para presente, pode gerar muito valor para quem está recebendo, né, o processo. Muito bom. Perfeito, ó. Aí tem a pergunta da Nath, ó. Vocês já tiveram feedback do time através de pesquisas de engagement, NPS, sobre o novo processo? Como que vocês estão medindo o sucesso disso? Uhum, boa, muito bom. À época, nós fizemos um NPS com os líderes. Quando a gente rodou ali o piloto, nós rodamos o piloto com um nível específico de liderança. A gente rodou um NPS ali. Eu não vou lembrar, na verdade, muito furo agora, né? Eu não lembrar, mas até na linha de vulnerabilidade eu não vou lembrar onde que em qual zona a gente ficou, mas foi um feedback super positivo. E aí, dentro da pesquisa de engajamento, nós não temos nada relacionado ao processo especificamente, tá, Natália? O que a gente tem aqui é um contexto de liderança aqui. Então, se o meu líder ele é um líder que desenvolve, se eu recebo feedbacks constantemente, se eu tenho conversas de desenvolvimento ao longo do ciclo. é, e aqui a gente não conseguiu monitorar ainda, porque a primeira pesquisa de engajamento que a gente rodou pós-ciclo, a gente acabou de rodar. Mas você até deu uma ideia boa para a gente monitorar a evolução deste indicador especificamente pós-ciclo de performance, né? Pós-mudança de processo. Muito bom, obrigada. Muito bem. Aí tem mais uma perguntinha aqui sobre a curva, se vocês notaram uma diferença de grande com a mudança de processos. Teve preparo e treinamento para a régua de Claro, avaliação. essa é uma excelente pergunta também, assim, porque a mudança da curva por si só, ela traz muita, na verdade, a extinção da curva e a maneira como a gente estabeleceu o processo, ele traz um contexto de muita responsabilidade para o líder. A gente deixa de ter uma curva forçada e passa a ter uma curva recomendada. Nós continuamos sendo uma empresa meritocrática. Nós precisamos reconhecer mais, nós precisamos ter colaboradores ali nas extremidades, né, como referência, como acima do esperado, colaboradores que performam mais e melhor. Então, quando a gente deixa de ter uma curva forçada e passa a ter uma curva recomendada, eu trago o protagonismo, autonomia e responsabilidade para que o líder ele pratique essa dispersão, ele pratique essa diferenciação. O que é que mudou para a gente? Mudou o processo de capacitação desse líder. A partir de agora, você precisa ter conversas necessárias. Você precisa dar notícias que não necessariamente serão tão bem aceitas ou fáceis de dar. Você precisa entender que as extremidades precisam ser populadas. É importante que eu tenha ali colaboradores que não só estejam na meiuca ali, né? Pensando em não trazer uma ruptura para o negócio e ter ali uma sustentabilidade, é importante que eu tenha ali um percentual, ainda que mínimo, populando as extremidades, para que essas pessoas cresçam e sentem cadeiras ou assumam complexidades, desafios futuros. E é preciso também, claramente, se essa pessoa não está performando bem, dizer para ela que ela está aqui numa extremidade em abaixo do esperado, ou o que seja, e trabalhar, se for necessário, em oxigenação. Então, basicamente, o que mudou é como a gente capacita o nosso líder, como a gente traz essa notícia de que ele precisa ter essa responsabilidade de atender ali, de praticar a dispersão, a diferenciação, a meritocracia, e trazer um contexto e um olhar de reconhecimento, de transparência, de justiça e de valorização do colaborador que deve ser valorizado, né?
É um desafio, tá? A Melissa que perguntou, né? É um desafio constante esse ponto de dispersão e de régua. Estamos numa jornada, acho que é normal, até porque a gente está aqui, é uma companhia que está em crescimento, então cada vez que a gente recebe novos líderes, a gente precisa capacitar, mas basicamente o que mudou nesse processo é a estratégia de comunicação e de capacitação dos líderes sobre o tema aqui, né? Robustecendo os treinamentos, instrumentalizando os líderes. A ferramenta ela foi construída de modo que você consiga entender onde seus colaboradores estão, como que eles estão posicionados dentro do time. Então, assim, a gente faz a nossa parte, a gente instrumentaliza e espera que o líder faça deles também, né? O que mais? Muito bom, ó. Eu acho que a gente podia falar de próximos passos, né? Então, assim, vocês vieram até aqui, o que que você está imaginando que Uhum. são as construções que vêm pela frente aí e por que que você está imaginando isso? Legal. Acho que alguém já me perguntou aqui de operações, né? Acho que um grande próximo passo aqui é o processo de avaliação de performance para operações. Como eu disse, dado o negócio da Suzano, o time de operações ele representa ali um grande volume, inclusive maior, né, em volume do que o time aqui administrativo. Precisamos investir cada vez mais tempo nesse público que está ali nas pontas e faz o negócio acontecer a cada dia. É, Estamos também desenvolvendo aqui, dado, enfim, o ciclo de gestão de talentos como um todo, ele começa aqui em performance, ele tem um momento ali em que a gente contrata metas e fecha metas, ele tem um momento ali em que a gente, por vezes, faz meritocracia, trabalha no reconhecimento ali mais financeiro, né? E aí tem um momento pós-ciclo de performance que a gente precisa olhar para o futuro, até considerando aqui o contexto de sustentabilidade de negócio. Então, o que a gente já fez aqui, na verdade, acabamos de pilotar, estamos finalizando, desenvolver e construir o nosso modelo de avaliação na verdade, de carreira, né? De desenvolvimento, de sucessão, é o que a gente chamava aqui de avaliação de potencial e que a gente vem chamando aqui de modelo de carreira. Então, a ideia é que a gente possa entender e ter um olhar mais forte aqui para o futuro, para próximos passos, entender onde que a gente aloca os talentos nos lugares corretos e entender como que a gente faz amplitude, como se acelera, se não acelera. Então, de próximos passos aqui, a gente tem muito fortalecido aqui, muito claro para a gente, que é finalizar aqui a implementação do modelo de avaliação de performance para operações e a gente finalizar aqui a construção desse processo ponto 2, né? Olhando para a carreira, futuro, mapa sucessório, enfim. Expectativas aí de que aconteça o quanto antes. Estamos bem, bem ansiosos, mas é um processo super importante, né, Dani? A gente precisa fechar aqui a cadeia, né? Olhando para desenvolvimento, e isso é o que traz a sustentabilidade do negócio. A gente precisa ter um mapa sucessório ali bem definido, olhar ali para posições críticas, entender quem senta onde, quem tem potencial, amplitude, enfim. Então, é essa conversa que a gente está tendo aqui nesse momento. Não, muito bom. E é parte fundamental, né? São as pecinhas que vão se Sim, encaixando, mas no final, o que você quer quando você tem um processo de avaliação é sustentabilidade do negócio. Sustentabilidade do sem negócio, dúvida. você precisa ter pipeline, né? Não tem É, outra sem, saída. É sem dúvida. engraçado, assim, eu E, tava olhando. vai Pode lá, vai falar. lá. Não, não, eu Não, ia falar que. eu ia mudar de Vai. assunto, pode falar. Então vou fechar esse contexto que a gente volta para o que eu falei ali no início, né? De que a gente, eu que trabalho com RH e, enfim, para mim, todo mundo que trabalha com RH está aqui para cuidar de pessoas e gerar valor para o negócio. E é esse ciclo, né? Por meio desse processo, por meio de gestão de talentos, de um processo estruturado de performance, de carreira, de desenvolvimento e sucessão, você cuida das pessoas, cuida do futuro pessoal dessas pessoas, e ao mesmo tempo você traz aqui uma segurança e sustentabilidade para o negócio, assim, acho que é o combo completo. É, é, é engraçado, né? A gente, aqui na Coroa, a gente participou do processo de gestão de mudança da Alpargatas, no modelo delas, né? Então, toda a Uhum, parte uhum, de treinamento, comunicação para o time, formação das lideranças, etc., foi a Coroa que fez junto com o time lá. E uma das coisas que a gente levou para a discussão foi que foi uma pesquisa da Deloitte, na verdade, mas ela mostrando que 90% das empresas do mundo estavam insatisfeitas com seus modelos de performance e estavam uhum, renovando ele de alguma forma. Aqui na América Latina, eu acho que eu não vou lembrar o número agora, mas na América Latina, no Brasil, o número é 87%. Ou uhum, seja, uhum, está todo mundo questionando seus modelos, porque na verdade é isso, né? Como é que eu construo o sim, filme da organização e não fico tirando fotos de pessoas, foto de uhum, áreas? Isso é uhum, menos uhum, relevante para o contexto, né?
Sim, Muito sem dúvida. bem. Gente, a gente está chegando no final. Vocês têm alguma pergunta, algum ponto que vocês queiram esclarecer? Eu acho que a gente pode aproveitar esses minutinhos para isso também. Eu estou super à disposição. Eu sou super prática, viu, Dani e turminha, assim, pergunta eu já respondo, mas eu estou à disposição para contar detalhes também, assim, fiquem confortáveis se tiver mais perguntas. Melissa. Ah, a Melissa levantou a mão. Abrindo a minha câmera aqui. Bom, Gostei muito do que você trouxe, Thalita. Eu sou aqui do iFood, também da área de Talent Management. Assim, trazendo umas curiosidades mais detalhadas, mas também fique super à vontade caso você não possa abrir para a gente. Assim, eu queria entender tá. um pouco do seu modelo de avaliação. Assim, hoje você trouxe que o olhar de vocês está em 80% de cultura e 20% mais relacionado a resultados. Quantas perguntas vocês trazem para avaliação? Assim, são perguntas rápidas e mais objetivas, ou existem algumas perguntas que todo mundo tem que responder dentro dessa cadeia do 360? Queria entender um pouquinho Uhum. mais desse detalhe. Tá bom. Essa é uma pergunta, Melissa, que todo mundo me faz, mas quais perguntas vocês trazem? Como é que é tão simples assim? O que a gente fez aqui, na verdade, isso a gente não mudou muito, né? A gente sempre, para tudo que a gente faz aqui, todos os produtos que a gente entrega como RH, a gente tem um grande objetivo de fortalecer a nossa cultura. E aí, dentro disso, tudo que a gente faz é sempre usar o direcionador de cultura. Nós temos hoje 3 direcionadores que se destrincham aqui em 5, e usar aqui o perfil do líder, que tem aqui 6 direcionadores dentro desse perfil. As nossas perguntas, elas são direcionadas a esse direcionador de cultura para o público não líder e ao perfil do líder para o público líder. Então, assim, para a gente é relativamente mais fácil, porque a gente sempre vincula todas as entregas à nossa cultura especificamente. E aí, com relação ao peso, qual que é o ponto aqui? Eu acabei não trazendo, né? Nessa ideia de vir num bate-papo, eu acabei não trazendo isso, mas cada persona ali tem um peso dentro desse processo de avaliação. Então, o líder ele tem um peso, os parceiros, o time. Então, quando a gente olha ali para a composição geral, essa nota, esse resultado final é composto por essa matemática, essa inteligência que a gente desenhou aqui por trás do sistema. Contando assim parece que é fácil, viu? Mas a gente foi e voltou e fez tanto teste que eu sonhava com esses números e voltava, que era uma beleza. Mas a gente fez uma matemática aqui por trás. E aí, dentro desse 80-20, o que acontece a gente acredita que a única pessoa que efetivamente pode avaliar a entrega do colaborador de maneira constante é o líder dele. Porque todos os outros, tanto o parceiro quanto o time, vai ter ali um contexto específico e pontual de convivência com a entrega daquele colaborador. Então, essa matemática aqui, ela é composta por isso, assim, a gente tem ali a composição das personas e a gente tem o fato aqui que dentro do formulário o formulário do líder é o único que tem ali a pergunta de entrega, né? Todos os outros a gente avalia especificamente comportamento, por isso que a gente consegue chegar nesse peso aqui 80-20. Não sei se eu te respondi. Sim? Boa. Legal. Aí outra pergunta é da Valéria. Como é que é o processo de contratação de metas? Para explicar um pouquinho. Então, eu não. É uma outra. Aqui é um outro contexto, tá? Mas eu vou tentar trazer aqui de maneira bem resumida, até porque eu vou falar de uma área que não está aqui no meu grupinho de responsabilidades. Basicamente, a gente faz contratação de meta enfim, no final de cada ano ali, são metas que são cascateadas a partir dos objetivos de negócio, e aí ao longo do ano a gente tem, ao longo do ano essas metas elas são monitoradas, e no final do ano a gente tem ali basicamente a avaliação se essas metas elas foram atingidas ou não. Do ponto de vista de peso, de processo, de metodologia especificamente, eu acho que faz sentido, de repente, Dani, a gente convidar alguém ali do time de metas e de remuneração para trazer esse contexto como um todo, que daí eu acho que eu fico mais confortável do que efetivamente abrir, assim. Mas trazendo não um spoiler, mas um dado de bastidor aqui, o nosso sistema de avaliação, que a gente chama de Somos, ele foi desenvolvido inicialmente para performance,
e claramente nós teríamos ali o desenvolvimento do olhar de futuro, carreira e de desenvolvimento que a gente trouxe, mas ele teve tanta aceitação do negócio e dos nossos clientes que a gente começou a abrir para outros pilares de RH. Então, por exemplo, o próprio processo de contratação de metas hoje é feito dentro de um módulo do mesmo sistema de performance, assim. Então, acho que isso é um feedback super positivo, né? De que é um sistema que foi aceito, um processo que foi construído junto com o negócio, isso gera outro valor, assim, mas não foi a pergunta, eu só quis trazer o contexto de que na linha de próximos passos, de futuro, quanto mais a gente trabalhar em transformação digital, acho que esse é um tema super em voga também, que a gente vem falando muito, né? Mas que simplifica, facilita a vida de todo mundo. E hoje todo mundo contrata metas, faz avaliação de performance, e futuramente vai falar de carreira também num único sistema. Acho que para o líder gera uma experiência muito, muito legal. Muito bem, gente. Mais alguma coisa? Só para confirmar, Thalita, sobre o nivelamento, né, acabou ficando só todos os colaboradores e líderes por causa dessa parte de entrega. Mas se não fosse isso, meio que as pessoas são avaliadas ali dentro dos mesmos comportamentos, sem um nivelamento maior. Eu não sei se eu entendi. Porque eu entendi que vocês fizeram um nivelamento, você falou assim que foram definidos, né, a forma de avaliar no perfil dos direcionadores de cultura e um outro que tem os direcionadores do líder. Então, só tem um nivelamento diferente dentro disso, desses dois pontos. Ou as pessoas são avaliadas em níveis diferentes, com perguntas diferentes, enfim. Não. Líder é avaliado com um formulário e não líder é avaliado com outro formulário. A única coisa que muda, na verdade, é que o direcionador de cultura, ele tem ali 5 direcionadores e o perfil do líder, ele tem 6. Mas o perfil nasceu dos direcionadores, né? Então, assim, eles conversam muito, eles estão muito interligados, assim, eles são muito conectados. O ponto é que do líder a gente espera a gente tem outras expectativas, é exemplo da formação de pessoas, né? Então, é basicamente essa, assim, a mudança. Dentro desses dois níveis. Dentro desses 2 níveis, exatamente. São formulários diferentes, mas assim, detalhe. Legal, obrigada. Aí eu que agradeço. Muito bem. Gente, a gente vai chegando no nosso final aqui para a gente, em benefício do tempo e do horário de todo mundo. Mas, Thali, super obrigado. Você deu uma mega aula. É legal a gente conhecer esses casos, porque, de fato, esse é o assunto que todo mundo mais cobra lá na comunidade, e o que a gente tem feito é agora começar a trazer uns casos de sucessos Claro. e fracassos, assim. Então, acho que Eu estarei no caso aqui para de aprender vocês, com os sucesso. outros. Isso. No caso de vocês, sucesso, mas a gente vai trazer alguns casos, alguns modelos, e então a gente está abrindo uma série aqui com você. Obrigado pela generosidade, pela disponibilidade. Imagina. E, gente, obrigado pela participação, pelas perguntas, foi ótimo, assim, mega aula de como fazer um processo desse. Parece fácil, mas a gente sabe que o negócio é super delicado, é super Agora a punk, gente deve está ter... sorrindo. História pronta é fácil de contar, mas eu fácil. acho que o processo é duríssimo. Mas, enfim, muito aprendizado, valeu demais. E boa noite para todo Imagina. mundo, gente. Obrigada pelo tempo, galerinha. A gente se fala, estou à disposição. Boa noite. Obrigada, Dani. Tchau. Eu que agradeço. Tchau.